Olá pessoal, tudo bem? 18 de fevereiro de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenore Rossi. Estamos no encontro de número 3, capítulo 1.2, A contínua luta entre ego e self. Direto no texto. Lembrando que no encontro passado, Joana fala sobre a bipolaridade, né, do ser humano na divisão entre masculino e feminino, ânima e ânimos. E falando sobre essa integração com estes polos opostos. Invariavelmente, o indivíduo busca superar esse eu opositor frequente, adotando comportamento castrador, por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire. A cultura, né? É uma cultura onde as pessoas elas querem um resultado rápido, né? Nós queremos o resultado rápido em algumas situações. A pessoa quer tomar uma injeção de hormônio para que o músculo cresça mais rápido, prefere fazer uma cirurgia para tirar a gordura da barriga, ao invés de fazer um ano de treinamento com personal trainer e tudo mais. Vem para o processo terapêutico que quer solução imediata. Então, são coisas esperadas, né, de nós como seres humanos. Não seria diferente na ideia da questão psicológica, na ideia do imediatismo de solucionar o conflito. Se eu não consigo, então, solucionar esse conflito, o que Joana faz? Eu tento reprimir. Porque é mais fácil você mandar a criança calar a boca do que educá-la naquilo que ela está fazendo para que ela sofra menos e tudo mais. É muito mais fácil punir do que educar. A educação pela punição é um meio, mas o efeito colateral disso é grande. Por isso ela diz aqui, ó, redunda em grande fracasso. Porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire. De uma forma bem simplista, você já tentou contar para um amigo seu que a namorada dele estava traindo ele? E aí, no fim das contas, os dois ficam juntos e você que roda? Porque ela fala, é mentira dele, ele acredita nela porque ele está em negação, ele não quer olhar a verdade, e no fim parece que você que estava querendo ficar com ela e aí inventou essa mentira. Homem, mulher, tanto faz. É mais ou menos nesse sentido. Se você tenta suprimir um dos lados, o outro naturalmente vai guiá-lo de volta em algum nível. Só que, como isso é uma supressão ou uma repressão, ele não consegue crescer naturalmente. Por isso eu disse no último encontro que o melhor caminho para que o teu self, para que a tua natureza progrida, é parar de bloqueá-lo. Tira a repressão e aceita esses conteúdos que vão surgindo à medida que você busca autoconhecimento. A sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Ela desempenha, portanto, um papel fundamental no equilíbrio entre o ego e o self, no que resulta a unificação também dos polos quando se consegue a sua diluição. Aqui está apoio, mas é polo. A sombra que existe em nós não deve ser combatida, ela deve ser diluída pela integração na nossa realidade existencial. Algumas coisas que te levam a sofrer hoje, elas eram motivo de sofrimento em 1989, quando você nasceu, em 1972. Mas a sua realidade existencial agora é outra. Nós somos vítimas, se não tomarmos cuidado, das realidades existenciais dos nossos pais, das nossas mães, que foram vítimas dos pais e das mães deles. Quando eu não paro e penso onde eu estou hoje, eu ainda preciso ficar constrangido se eu vou usar uma camiseta rosa, porque eu sou homem? Eu ainda preciso ficar constrangido que eu vou dirigir um carro pequeno? Vai gerando um processo de desconforto com relação a coisas que hoje já não fazem diferença, não deveriam, pelo menos. Basta ver como é a vida numa capital
como é a vida no interior. Parece que você viaja no tempo. Então, se você estiver andando ali na Avenida Paulista, é uma coisa. Agora, se você estiver andando lá em Fernandópolis, onde eu nasci, na Expedicionários Brasileiros, com a mesma roupa, fazendo a mesma coisa, aí é comentário para a cidade inteira, sai até no jornal da cidade. Em São Paulo, a pessoa tem que fazer um esforço gigante para sair no jornal e ainda não consegue. Ah, mais um vestido de Shrek dando cambalhota no semáforo? Tá bom. Mais um casal gay? Tá bom. Então, se nós temos pessoas que estão vivendo na mesma época, mas dependendo do local, o que elas fazem tem uma repercussão diferente, isto mostra que em alguns locais as pessoas estão desconectadas da realidade existencial. Então, em suma, significa talvez o teu problema não seja você, seja a cidade onde você mora, seja a pessoa com quem você está, seja a família em que você nasceu, porque eles não progrediram junto com você. Eles ficaram presos. E eles acreditam que eles estão certos. E eles querem te curar daquilo que é a sua natureza. Se você tentar fazer uma planta virar animal, você não vai conseguir. A natureza da planta é ser planta. Então, a sombra desempenha um papel fundamental, fundamento, aquilo que está na fundação que gera o equilíbrio entre ego e self. No que resulta a unificação também dos polos quando se consegue a sua diluição. Então, se eu consigo diluir a sombra, eu unifico os polos, porque não tem mais nada entre eles. Nota do expositor, quem estava com saudade aqui dessa imagem, vai matá-la hoje. Nota do expositor, aqui é a imagem do aparelho psíquico. Vocês que estão acompanhando aí pelo Spotify, venham aqui depois, porque essa imagem é importante. Esse estudo ele é bastante visual. O que nós temos aqui? Isso vai ficar mais claro do que nos estudos anteriores, tá? Eu vou subdividir isso aqui de alguma maneira. O que nós temos aqui é o aparelho psíquico proposto por Jung, mas desenhado pelo Anthony Stevens. O que é importante disso? Aqui na direita superior tem o azul, o círculo azul e o círculo amarelo por cima. Para mostrar isso aqui, que é um gráfico 3D. Então imagina que isso que você está olhando aqui, esse gráfico que está escrito self no meio, na verdade ele é desta maneira que está aqui na direita. O azul cobre tudo embaixo, o amarelo está por cima do azul e o branco está por cima do azul. Tá? Então vamos lá, cinza, né? O que nós temos aqui? Este círculo cinza do lado de fora é a nossa consciência. É a parte que nós sabemos a nosso respeito. E a respeito do mundo. Este círculo amarelo é o inconsciente pessoal. É a parte que eu não conheço ou não me lembro especificamente a meu respeito. O azul seria o inconsciente coletivo, porque é o meu self. Então, o self sou eu. O azul ocupa todo o espaço aqui por baixo. Então, tudo que tem aqui nessa imagem está dentro de mim. Self sou eu mesmo. Self-service, você mesmo se serve. Então, self sou eu. O self tem essa barrinha vermelha que liga ele ao ego, e o ego está dentro do consciente. Então, o ego está dentro da linha cinza que representa a consciência. Vamos lá. Eu, quando falo assim, ele é egoísta, ele é egocêntrico, significa que aquilo que eu conheço de mundo, portanto, o círculo cinza, eu interpreto como se fosse a única coisa que existe ou a verdade que mais importa. Por isso o egoísta só pensa nele, porque ele enxerga o mundo apenas dentro daquilo que ele conhece. O humilde é aquele que sabe que existe uma realidade além da dele. E ele consegue se conectar no lugar do outro. Ele entende que o que faz uma criança de 3 anos chorar, talvez faça também uma adulta de 30. E ele não precisa falar para a adulta de 30, para de ser chorona, parece uma criança. Ele entende que aquela dor. Uma pessoa normalmente pensa assim: ai, que quanto de frescura, nada disso me machuca. Hoje não pode nada, não pode fazer piada com nada. Aí vai fazer uma piada com isso ou com aquilo, as pessoas reclamam. Mas chega nessa mulher e fala: poxa, teu filho é feio, hein?
Chama o filho dela de Topodídio, de Bozo, de qualquer coisa, para ver se ela vai achar graça. Porque só dói o que dói nela. Essa expressão, ela é egoísta. Ela não entende o que significa a dor do outro, tá? Mas supervaloriza a própria. Então, no self, que é o que eu sou, pro ego, que é o que eu sei de mim e, portanto, o que eu mostro, o ego é o que você vê de mim. Self é o que eu sou e você não vê e nem eu vejo grande parte dele, ou a maior parte dele. Tá? Então, essa proporção entre o que é o círculo cinza, ele é muito pequeno em relação ao inconsciente pessoal e ao inconsciente coletivo. Portanto, o que nós sabemos de nós é muito pouco. É a ponta do iceberg. Dentro do inconsciente pessoal, que é o círculo amarelo, estão os complexos. Complexo de inferioridade, complexo de castração, complexo de superioridade, complexo materno, complexo. Por quê? Porque o complexo é uma formação de vários elementos que se juntaram para construir uma verdade quase dogmática dentro do indivíduo. Complexo. Por isso ele é um complexo. Quando você pensa um complexo habitacional, porque são várias casas, vários prédios, pode ter uma piscina, então aquilo é um complexo. Não é uma coisa simples e direta como uma residência. Complexo é ter, por exemplo, uma pessoa que fica falando para você: você é feio. Aí um dia sua mãe fala assim: mas vai sair com essa roupa? Tá feio. Aí o teu pai fala: esse cabelo ficou feio. Nossa, você tem um nariz grande. E a professora fala: puxa, você é feio. Então a mãe te chamou de feio, a professora te chamou de feio, o pai te chamou de feio. Isso tudo são elementos isolados. Quando eles se juntam, eles formam um complexo de feiura. Você acredita então que você é feio. Isso fica como quase como um dogma, porque é como se fosse um mantra que fica pulsando dentro do seu inconsciente. Você é feio, você é feio, você é feio. Então, se você vai a uma loja, tem vergonha de experimentar a roupa. Se você vai numa balada e alguém está te olhando, você acha que é porque tem alface no seu dente. Você já se considera feio antes de começar. Isso é uma inferioridade, isso é a castração. Eu não vou dar conta, eu não sou suficiente, eu não tenho potência para isso. Um complexo. Está dentro do inconsciente pessoal, porque o teu complexo é determinado pelas experiências que você teve no mundo, que talvez ninguém mais tenha tido. E elas determinam então o seu complexo. Por isso ele está dentro do seu inconsciente pessoal. Dentro do inconsciente coletivo estão os arquétipos. Estas imagens ancestrais que delimitam a maneira como nós reagimos ao mundo como se fossem instintos. Você pega a pomba, ela constrói o ninho, aí ela bota o ovo, a pombinha nasce dentro desse ninho, e depois essa pomba fica adulta e constrói um ninho também. Quando a pombinha nasceu, o ninho já estava construído, ela não viu o ninho ser construído. Onde ela aprendeu então? Não tem Senai de pomba, Telecurso 2000, canal Mood de pomba? Acho que não. Como que ela aprendeu a fazer o ninho? Isso estava dentro dela, como uma informação que se manifesta pelo instinto. Quando ela vê o galho, ela mais ou menos sabe que ela precisa daquele galho e ela sabe como juntar. Isso é o arquétipo. Essa informação que já vem com ela e que ela repete mesmo sem ter sido ensinada. É uma forma que todos nós partilhamos. Alguém vai dizer: esse cara é um bom pai. Mas o que é um bom pai? Pai é um arquétipo. O pai maior, Deus, tudo mais, a proteção, a casa. A casa é mais um feminino, mas é uma ideia de segurança, uma ideia de patrimônio. Se o seu pai foi bom, porque te deu prazer, né? Ele só te deixava comer churro e batata frita. Você, como criança, adorava isso. Quando você encontra um pai que faz o filho comer brócolis, você vai falar que esse pai é ruim. Mesmo que o brócolis seja melhor, porque a tua experiência com o seu pai foi essa. Então, isto é um pai bom. Quando alguém fala um pai ruim, eu tive um pai ruim que me batia todos os dias, e alguém fala, meu pai é ruim, você imagina que essa pessoa apanha todos os dias. E às vezes o pai é ruim porque não empresta o carro para ela. Nunca apanhou. Essa linguagem é complicada porque nós achamos que estamos comunicando o outro sobre uma verdade absoluta e, na verdade, é apenas a nossa visão de mundo. Por isso o arquétipo está dentro do inconsciente coletivo,
Porque nós compartilhamos isso como espécie humana, como se fosse uma piscina onde estamos todos inseridos. Desde o momento em que nós nascemos, estas informações já nos pertencem. Então eu já nasço com a ideia do que é um arquétipo materno. O bebê já sai procurando a teta. Se você der o dedão para ele, ele vai chupar. Se você der um cotonete para ele, ele vai chupar. Isso é instintivo. Ele sabe que ele precisa de uma figura materna. O inconsciente pessoal é o que vai determinar se ele vai gerar um complexo materno ou não. Se a mãe dele for violenta, abusadora, hostil, narcisista, ele vai crescer com esse arquétipo materno preenchido com elementos negativos. Então isso vai gerar um complexo. Ele vai ter uma dificuldade com figuras femininas. Professora, mulheres mais velhas, ele vai ficar submisso, ele vai ter medo, ou ele vai ficar violento com elas, como se estivesse tentando resolver nelas o que não resolveu com a mãe. Então, essa seria a construção do nosso aparelho psíquico. Tá? Porque aqui Joana fala, ó, a sombra existente no ser humano não deve ser combatida. Então, o que é a sombra? Esta parte toda que aqui está, que inclui os arquétipos e os complexos. Sombra, portanto, é o inconsciente. E o consciente seria a luz. É claro? Ou está escuro? Joana fala para diluir a sombra. Então, diluir a sombra significa que este círculo cinza, que é a nossa consciência, vá ficando cada vez maior e o círculo preto, que é a sombra, vai ficando cada vez menor. Eu diluo a sombra, portanto, eu não posso removê-la cirurgicamente, senão existiria um vazio. Eu diluo a sombra trazendo novas informações. Esse estudo que você está fazendo, um livro que você lê, uma série que você assiste, traz uma informação nova para você. E é um ponto de luz que te dilui um aspecto de sombra. Eu não percebia porque eu fazia isso, agora eu entendi que é porque eu apanhei da minha mãe. Eu não percebia que eu fazia isso, eu ainda culpava meu marido, mas na verdade a culpa é minha, ou a responsabilidade. Então você dilui. Aquilo que você tinha para projetar responsabilizando os outros, agora você toma consciência e fala: não, eu sou assim. Isso já não é mais inconsciente para você. Isso é consciente, portanto, iluminado. Tá? Então eu volto aqui. A parte amarela e a parte azul são a sombra. Tá bom? Eu entendo que está bem explicado e tudo, mas não se apavore. Se não compreender isso tudo de uma vez só, o estudo fica gravado aqui, vem e assista depois. Nós vamos voltar ainda. Continuando em Joana. O ego, no conceito freudiano, conforme bem o define o dicionário Aurélio, é, entre aspas, a parte mais superficial do id, a qual, modificada por influência direta do mundo exterior, por meio dos sentidos e, em consequência, tornada consciente, tem por funções a comprovação da realidade e a aceitação, mediante seleção e controle de parte dos desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id. Então aqui Joana sai de Jung e entra em Freud. Vou para frente e já volto. Nota do expositor. Sigmund Freud, 1856-1939. Foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Freud foi o criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. Influente é aquela que influenciou os outros. Jung foi influenciado por Freud, vários outros foram influenciados por Freud. Não significa que ele seja o mais sábio, não significa que ele seja o mais aceito. Tá? Porque justamente parte da influência vem da divergência. Você é influenciado por alguém, se aproxima da pessoa, começa a ver defeito nas condutas dela e aí cria a sua própria. Isso é muito comum em igrejas, né? Isso é muito comum em centro espírita. O pessoal junta, faz um centro espírita, de repente começa a ter um monte de divergência, eles brigam, separam e aí abre um novo centro espírita. A maioria das cidades tem 20 centros espíritas que partiram de um só, mas esses novos nascimentos não foram pacíficos em sua maioria, foram brigas. Depois as pessoas acabam se ajeitando ou não, mas é parte disso aí. Então Jung também começa com Freud, depois se separa. Adler também, como nós vamos ver, e vários outros.
Então, continuando aqui em nota do expositor no artigo O Modelo Estrutural de Freud e o Cérebro, da Andréa Pereira de Lima, tá? Disponível no cielo.br. O id foi concebido como um conjunto de conteúdos de natureza pulsional e de ordem inconsciente, constituindo o polo psicobiológico da personalidade. É considerado a reserva inconsciente dos desejos e impulsos de origem genética, voltados para a preservação e propagação da vida. É regido pelo princípio do prazer. Então, nós vimos o aparelho psíquico de Jung, agora nós estamos aqui olhando o de Freud, a estrutura psíquica de Freud, como ele enxerga. Então, id, ego e superego. Tá? Ego no meio, id numa ponta, superego na outra. O id seria esse comportamento mais primitivo, mais irracional. Aquele que determina você dentro do meio de sobrevivência, regido pelo princípio do prazer, ou seja, eu quero fazer aquilo que me permita ter prazer. E o prazer para o id não é necessariamente um prazer da vaidade, é o prazer da sobrevivência. Dane-se o outro. Tá? A ideia é assim, é o leão que morde a zebra e mata a zebra. Ele não está preocupado se a zebra tem filhote, ele não está preocupado se a zebra é importante para aquele rebanho dela, para a manada dela. Ele mata, porque ele precisa sobreviver. Por isso, quando nós falamos em identidade, idiosincrasia, a pessoa toda vez que ela vai comer, ela arruma o cabelo com a mão direita e dá uma mexida. Isso é uma idiosincrasia, é uma característica específica que define ela. A idiosincrasia fica mais clara quando estamos apaixonados e a pessoa fala: "Ah, eu adoro o jeito com que você dá uma risadinha antes de passar o fio dental." Isso é uma idiosincrasia. Tá? Então começa com id. Da mesma maneira, se nós vivêssemos só pelo id, aquele que escolhe viver só pelo id é o chamado idiota. Porque é um indivíduo que não tem freio, é um indivíduo que não tem noção social, é um idiota, ele passa vergonha, ele faz as coisas sem pensar. É assim que nós enxergamos, tá? Uma inflamação no id, vamos por assim dizer, seria o idiota. Tá? Não a idiotia considerada psicopatológica, né, de transtorno mental, mas o idiota que não tem consequência das coisas e só se prejudica socialmente. Então, um conjunto de conteúdos de natureza pulsional. Então, é uma pulsão, é uma força que fica ali cutucando e que me leva a me movimentar dessa ou daquela maneira. Constitui o polo psicobiológico da personalidade. Então, reserva inconsciente dos desejos e impulsos de ordem genética. É que eu tenho uma continuidade do que pai e mãe viveram e tudo mais, e o avô e a avó, voltados para a preservação e propagação da vida, regido pelo princípio do prazer. Por que então, sabendo que transar sem camisinha é perigoso, o indivíduo transa? Id. O id quer propagar a vida, não só a própria do outro. É uma característica da natureza também que leva você a fazer isso. Dane-se. Os 5 minutos que você se distraiu. Vai nascer um filho novo no mundo. Se você vai pagar pensão ou não, problema seu. Aí você pensa, eu fui um idiota. A mulher, eu fui uma idiota. Por que eu parei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu dirigi bêbado? Quero ter prazer. Eu quero chegar o mais rápido possível. Então essa é a ideia. Depois do id vem o ego, continuando no artigo. O ego se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior. Sua atividade é, em parte, consciente, percepção e processos intelectuais, e em parte pré-consciente e também inconsciente. É regido pelo princípio da realidade. Então, eu tenho o id que me movimenta a princípio do prazer. O ego me movimenta pelo princípio da realidade. Eu quero fazer isso. Eu quero 20 mil reais. Um banco tem 20 milhões. Eu vou lá e roubo o banco. O ego é o que, mas assim, eu posso roubar um banco? Esses 20 mil reais não vão me custar mais caro se eu for pego?
Isso começa a criar, então, um processo. Quando eu falo de olhar para a realidade em que você está agora e perceber que algumas coisas que você tem medo, na verdade, eram medos do teu pai e da tua mãe, e de que a sociedade mudou e que agora o que era motivo de piada antes, você está virando motivo de piada agora por estar ficando ultrapassado. As piadas que você fazia naturalmente, todo mundo dava risada, passavam na televisão, que o Faustão fazia, Zorra Total, Praça é Nossa, agora elas estão ficando constrangedoras. Isso é olhar para o princípio da realidade. O que está acontecendo aqui fora? Dos desejos e pulsões que eu tenho de ter prazer, quais são realmente possíveis de serem executados? E por último, o superego, que atua como um juiz ou censor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, na autoobservação, na formação de ideias, funções do superego. É o órgão psíquico da repressão, particularmente a repressão sexual. Tá? Então, o id fala, quero entrar na água, quero entrar no mar pelado. O ego fala, não, pelado não dá, vamos colocar um biquíni. E o superego fala, mas vai colocar biquíni? Que vergonha, os outros vão ver que você tá gordo, o que os outros vão pensar de você? Vai ficar aí mostrando a bunda? E você não vai. Então, a pessoa que vive no id age idioticamente. A pessoa que vive no superego não age, porque é toda conservadora, rígida e castrada, principalmente na sexualidade. Tudo é difícil. Transa tem que ser de luz apagada, sem muita movimentação, tem constrangimento com tudo, tentar posição diferente, acha tudo isso um absurdo. Vão ser pessoas que têm um superego posicionado nisso aí. Tá bom? Então, voltando aqui no texto de Joana, ó. O ego, no conceito freudiano, conforme bem o define o dicionário Aurélio, é a parte mais superficial do id, a qual modificada por influência direta do mundo exterior, ou seja, em contato com a realidade, por meio dos sentidos, e a realidade é aquilo que eu absorvo pelos meus olhos, ouvidos, boca, tato e tudo mais, e em consequência tornada consciente, tem por funções comprovar a realidade e aceitá-la mediante seleção e controle de parte dos desejos e exigências procedentes dos impulsos que emanam do id. E aí o superego é a pessoa que vem, é essa estrutura que vem e conversa com o ego. Veja bem, não faça isso. Mas o superego praticamente quer que a gente faça nada. E o id quer que a gente toque o dane-se para tudo. Voltando em Joana. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo, isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. Dominador, o ego mascara-se no personalismo. Olha, refugiam heranças grosseiras, levam o indivíduo à prepotência. Ficar falando demais de si, do quanto faz, do quanto fez, mesmo que seja com uma intenção teoricamente altruísta. Porque uma coisa é você ir contando coisas que dão certo e coisas que dão errado com você. Outra coisa é você só falar o que dá certo. Tá? Então são pontos em que você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai se apresentando, você vai compreendendo a ideia de um personalismo. Você está numa roda, por exemplo, e você começa a contar uma história. Porque eu viajei, sei lá, para Barcelona ou para Bonito, tanto faz. Ah, semana passada eu viajei para Barcelona. Aí a pessoa fala: Barcelona? Eu já fui lá 3 vezes. Você foi na igreja tal? Você viu? Aí ele é personalismo. Isso é personalismo. Você está contando uma história porque você viveu uma coisa que você quer compartilhar e ele está colocando a dele por cima. E tem muitas pessoas que fazem isso. Você vai falar: meu namoro tá ruim, o teu e o meu. Você não tem noção de como tá o meu. Isso é personalismo. A pessoa que não consegue ouvir a história do outro, mesmo que esse outro tenha passado pelos locais onde ela já passou. Então, olha o tamanho que é Barcelona. Eu nunca fui, mas eu sei que é grande. Olha a diferença de Barcelona em primavera, verão, outono e inverno. Olha a diferença de Barcelona 5 anos para cá e atualmente. Mesmo que esse indivíduo tenha ido lá semana passada e eu vá esta semana, o que eu vi vai ser diferente do que ele viu. O que eu experienciei vai ser diferente do que ele experienciou, porque mudou o cenário e porque eu sou uma pessoa diferente.
Então a pessoa não deu espaço para que o outro compartilhasse a experiência dele e determinou que a sua era a única que existia. Este é o egoísta, esse é o personalista. E é difícil conviver com pessoas assim, porque a pessoa pensa, eu não vou nem começar a contar uma história, porque ele já fez tudo, ele já viu tudo, tudo ele sabe. Isso é uma máscara do personalismo. Então ele está tentando ser humilde. Que legal, eu também fui para Barcelona, mas no fundo ele está querendo mostrar. Eu fui 3 vezes e fica quieto aí. Se refugiam às heranças grosseiras que levam o indivíduo à prepotência, né? Eu acredito de antemão, pré, que eu tenho uma potência. Diante de tudo, eu já sei que eu vou dar conta. E não significa se achar impotente, mas tudo meu é melhor que o do outro. Então eu levo a dominação dos outros, em face de fazê-lo, da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Quando eu não consigo me dominar, dominar os meus instintos, os meus impulsos, porque eu não os conheço, eu vou dominar o outro. Isto é, libertar-se da situação deplorável em que se encontra. Eu não quero perceber, eu não quero que ninguém perceba. Então eu vou no sentido de dominar o outro, seja pela sedução, seja pela amizade, mas na verdade o outro se torna uma função do eu meu, ou do meu eu. Sendo o self o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente, ele é o somatório de todas as experiências evolutivas, sempre avançando na direção do estado luminoso. Seria esse final do trajeto. Princípio inteligente. Quinta-feira agora, anteontem, dia 16 de fevereiro, estreou aqui. Eu comecei a fazer o estudo do livro dos médiuns. Por que eu estou trazendo essa informação? No primeiro estudo, eu explico isso do princípio inteligente. Tá? E como essa explicação levou uns 20 e poucos minutos lá, não dá para trazê-la aqui. Você não precisa fazer o estudo do livro dos médiuns, mas se você tem interesse em aprofundar o que significa o princípio inteligente dentro da visão que Joana traz, que a dela é a kardecista, nesse primeiro estudo tem informações suficientes para você sair da ignorância. Né? Então, o princípio inteligente seria, resumidamente, aquilo que define-nos como espírito. Tá? O princípio vital é aquilo que faz, por exemplo, a planta estar viva, mas a planta não tem a inteligência que nós temos. O princípio inteligente é o que determina um espírito, é o que sobrevive à morte. Por isso, Joana diz que ele é o somatório de todas as experiências evolutivas. Cada encarnação que eu tenho, isso fica registrado em mim, dentro deste princípio inteligente que sou eu, o self, o espírito, né? O elemento que forma isso, e aí na encarnação seguinte, estas informações que eu vivi nas anteriores são trazidas para mim. Como eu tenho um esquecimento momentâneo, elas são trazidas em formas de símbolos, vocações, intuições. Por isso tem uma criança que aos 7 anos consegue tocar piano só de olhar para um, e tem outro que faz 7 anos de piano e não consegue tocar. Aquela criança já tem a vivência dentro dela como pianista. O outro está começando agora. Isso é o princípio inteligente trazendo-nos a herança que nós levamos de uma existência para outra. Eu volto aqui à imagem, né? Princípio inteligente, portanto, é o self. Tá? Essa é a parte azul. Tudo que está dentro dele. Então não adianta ele ser inteligente se ele não sabe com o que ele está lidando, porque essa parte de dentro é sombra. Perfeito? Não adianta. Enquanto tiver esses arquétipos, os complexos, não forem diluídos, não forem integrados, não forem ressignificados, absorvidos, né, fazendo parte de um todo que nos compõe, o self, nós ficamos com resistências e bloqueios. E no momento em que o self emana uma informação, tá? Imagina que aqui do self, nessa linha vermelha que é o eixo ego-self, sai uma bolinha que nem daqueles pinballs antigos, máquina de fliperama, tá? Que você vai batendo do lado e a bolinha vai subindo. O self emana uma informação, só que essa bolinha bate no arquétipo, bate no complexo, volta no arquétipo. Quando ela chega para o ego, ela chega toda distorcida. Então, o indivíduo que queria falar para o outro: ô amor, vamos viajar para a praia? O self diz o seguinte: não gosto de praia. Ou neste momento quero ir para a serra. A informação até chegar na boca, né? Vamos por assim dizer, até chegar no ego, até chegar no consciente, ela vai batendo nos arquétipos e o arquétipo pensa: poxa, e se eu falar que eu não quero ir e a pessoa achar que a gente não tem nada em comum?
E se eu perder o meu namorado porque eu falei que eu não quero ir pra praia e ele achar que eu sou chata? Porque eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falou um negócio e estragou a viagem. Vamos, amor, vamos pra praia. Então ela fala o que ela não quer, porque ela tem medo daquilo que ela sente, porque a informação pura que deveria vir que vem do self acaba se tornando corrompida por esses filtros quando ela bate nesses arquétipos, nesses complexos adoecidos, né? Ou significados de maneira doentia, né? Perversa. Continuando em Joana. Sucede que o ego exige destaque, compensação, aplauso, embora nos conflitos entre razão e instinto, originando-se nele um tipo de sede de água do mar, que não é saciada por motivo óbvio. Então, água do mar, quanto mais você toma por ela ser salgada, mais sede você sente, porque o sal absorve o líquido, então você vai se desidratando. O indivíduo que está polarizado no ego, o indivíduo que está nesse movimento achando que o mundo gira ao redor do que ele sabe, ele nunca se sente satisfeito, ele sempre precisa de mais e mais e mais. Então esse cara contou a história dele de Barcelona, aí ele começa a contar a história dele da Bolívia, e se ele percebe que tem uma pessoa que não está prestando atenção, ele fica assim, e aí, quando eu fui para Bolívia, aí até a pessoa olhar para ele, porque ele precisa que todos estejam olhando. E isso vai se dando com tudo. E mostra mais do mesmo, e mostra a dancinha nova que fez, e mostra o vídeo novo que fez, e mostra o carro que lavou, sempre tentando mostrar de alguma maneira, buscando o tal do biscoito, né? Deem biscoito, mas é um saco sem fundo. Nunca se nutre. Embora nos conflitos entre razão e instinto. Ele inconscientemente vive um conflito, mas ele pensa que ele já está pronto, inclusive, para dar aula, do que quer que seja. Com alguma razão, Alfred Adler referia que o instinto de dominação no indivíduo, quando não encontra compensação ou não se sente reconhecido e aceito, foge. Oculta-se na depressão, na qual expressa a agressividade e a violência. Alfred Adler, portanto, nota do expositor, 1870-1937. Foi um psicólogo austríaco, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Segundo sua teoria, o meio social e a preocupação contínua do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos são os determinantes básicos do comportamento humano. Mais um, Freud brigou com Jung se separou porque discordaram, e Adler mais ainda, Adler e Freud nunca mais conversaram até os dois morrerem, né? Porque Adler tinha um temperamento explosivo também, ele não era muito flor que se cheire, não levava para casa o desaforo. Então foi um indivíduo também que começou ali nos seus estudos com Freud e depois dissociou-se dele. Então, continuando aqui, nota do expositor no artigo Alfred Adler, da Sônia Friedrich, na Federação Brasileira de Psicologia. Na construção da sua teoria sobre o funcionamento e adoecimento psíquicos, Adler considerou inicialmente a busca pela perfeição como o fator motivacional humano. Essa busca se expressaria por diferentes mecanismos: a relação e a adaptação sociais, a preocupação do indivíduo em alcançar objetivos pré-estabelecidos, vontade, a luta pela superioridade, incluindo voracidade pelo poder e pela notoriedade, além da agressividade, em particular frente à frustração, que seria o instinto primário ao qual todos os demais estariam subordinados. Então, volto aqui primeiro em Joana, para isso ficar sendo construído. Com alguma razão, Alfred Adler referia que o instinto de dominação no indivíduo, quando não encontra compensação ou não se sente reconhecido e aceito, porque Adler dizia que essa é a principal motivação, essa conquista, essa notoriedade é ser notado. Essa busca por um objeto pré-estabelecido. Se eu não consigo alcançá-la, eu fujo, eu me oculto na depressão. Tenta ver a depressão como se fosse geograficamente, eu me escondo no buraco, porque eu estou com vergonha.
na qual expressa agressividade e violência. Então, eu não consegui aquilo que eu queria, eu estou frustrado, eu deprimo, meu casamento não funcionou, que vergonha, mas isso é interno, tá? É vergonha de você mesma. Eu achei que eu ia ficar casado para sempre, eu achei que eu ia ficar nesse emprego, e aí gera uma depressão interna, como se você fosse para dentro do buraco. Aí vem a mãe e fala: Filho, sai daí, sai daqui, não me enche a paciência, eu odeio essa vida, porque você está frustrado. Esse é o ponto de vista aqui. Tá? Estou dizendo que é a regra absoluta, estou dizendo que esse é o ponto de vista dele. Então, à medida que eu busco essa compensação e eu a encontro, eu vou progredindo. Quando eu me deparo com uma frustração, eu me constranjo e aí eu me irrito. Tá? Agressividade e violência. Continuando no artigo do Alfred Adler, tá? Da Sonia Friedrich. Adler agrupou as personalidades humanas tendentes à doença psíquica em três tipos: da ação, tendendo à agressividade e dominação, podendo resultar, por exemplo, em sadismo, dependência química ou suicídio; da submissão ou dependência, tendentes a desenvolver fobias, obsessões, compulsões, histeria, etc. Da evitação ou fuga, tendentes à psicose. Um quarto tipo de personalidade, o dos socialmente úteis, seria o sadio, apresentando interesse social e energia. Personalidades humanas com tendência à doença psíquica. Tá? Aquele que age, aquele que se submete e aquele que evita. A pessoa que tem a personalidade de se submeter, não, vamos fazer tudo que os outros querem, eu não vou dar opinião, ela tende a fobias, obsessões, compulsões. A pessoa que está sempre buscando a ação, tentando ser líder de tudo, quando não funciona, ela tende a ser agressiva e dominante. Vamos lá, gente. Bando de anta quadrada. Agressivo. Ele fica sádico, dependente químico ou suicida. É uma ação também para resolver uma coisa que é a frustração. E aquele que evita ou foge tende à psicose, porque se ele não entra em contato com a realidade, o que é a psicose? A loucura, a perda do contato com a realidade. Ele foge de tudo que acontece com ele, ele se desconecta. Então, aqueles que conseguem agir de maneira saudável seriam a personalidade socialmente útil. Tudo bem? Voltando em Joana. Conscientizar a sombra, diluindo-a mediante a sua assimilação, ao invés de ignorá-la, constitui passo avançado para a perfeita identificação entre ego e self. Jung percebeu com clareza esses dois eus no indivíduo, que se podem explicar como resultantes do self, aquele que é bom e gentil, e do ego que preserva o lado feroz, vulgar, licencioso, negativo. E é o médico e o monstro que nós vimos no último encontro. A sombra. Então, todos têm isso. Os que não a integraram, sim. Por isso, alguns indivíduos parecem não ter sombra. A pessoa nunca se irritou. Pessoa tranquila, mas não é submissa. Uma pessoa proativa, mas não é autoritária. Tem gente que já está muito mais avançado. Estão mais avançados do que nós. Né? Passaram pela história. Se você assiste o Pinga Fogo com o Chico Xavier, você percebe que tem uns caras que tentaram mandar o estilingue nele. Ele desvia, pega a pedrinha e devolve pro cara bater de novo. Porque ele dá a outra face. Essa expressão de dar a outra face. Né? Ou seja, não importa o quanto me batam, eu não paro de caminhar. Eu não mudo minha opinião. Porque eu não estou dando uma opinião para ver se eu sou aceito. Eu estou dando uma opinião porque ela é a verdade para mim. Só que quando é uma opinião que traz o bem. As palavras de Chico Xavier não traziam o mal, elas traziam o bem. A resistência, a resistência. Não importa o quanto tentassem tirá-lo do caminho, ele ficava. Porque ele não via outro. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu não vejo outro. Eu sou o caminho.
através das condutas que eu estou fazendo, você chega aonde eu estou. Não me incomodando com o que os outros pensam. Aceitando a punição, mesmo que injusta, porque eu não vou desmentir a mim mesmo, porque eu sou a verdade. Muito difícil. Muito difícil. Eu gostaria muito que nós chegássemos num ponto onde ninguém mais falasse de Jesus, porque todo mundo já é igual a ele. Ele fica como uma referência que nunca termina, porque nós não conseguimos repeti-lo. Então, Jesus desaparecer significa Jesus foi integrado, Jesus ficou tão normal, ficou tão comum, que não tem mais motivo para falarmos dele. Se você for contar para uma criança, olha, Jesus fez isso, 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 ela fala, e daí? Meu professor faz, o padeiro faz, o sorveteiro faz, o que tem de mais nesse Jesus? Isso seria maravilhoso. Isso é o que Jesus queria que acontecesse. Quando chamava homens de pouca fé. Não é essa a reflexão. Uma ideia de encontrar o seu caminho, de encontrar a sua verdade e parar de ficar se norteando pelo que os outros pensam, mudando de opinião porque quer ser aceito em todos os grupos, sem perceber que na verdade não faz parte de nenhum. Quem faz parte dos grupos é a persona, a máscara que você veste. O self, esse não está lá. Esse está excluído, escondido, constrangido. Então, conscientizar a sombra, aquele elemento de trazer o cinza para o preto, no gráfico que eu mostrei, diluindo-a como? A assimilação. Eu diluo a sombra pela assimilação. Eu não ignoro ela. É um passo avançado para a perfeita identificação entre ego e self. É aquela comunicação vai ser facilmente resolvida. Amor, vamos para a praia? Não. Eu quero ir para a serra. Eu aceitaria ir para a praia porque você quer e eu gosto de você, mas eu não quero. Aí o outro fala, tá bom, eu falei praia porque podia ser qualquer coisa, vamos para a serra. Ou então ele fala, então vamos para a praia essa vez e na próxima a gente vai para a serra. Vai encontrando um equilíbrio. Não dá para você viver também só o que você quer. Mas você não pode viver só o que o outro quer. Freud mesmo disse isso. Quando duas pessoas concordam em tudo, uma está pensando pelas duas. Tem que haver discordância. E se esse relacionamento não tolera discordâncias, não é um relacionamento. Não está relando nada. A distância é virtual. Não é viver na discordância, mas é tolerar as discordâncias. Tá? Então a pessoa fala, olha amor, a gente não faz uma semana que a gente não briga, então esse casamento tá errado. O Vitor falou que a gente tem que brigar. Não é isso, pelo amor de Deus. Tá? Discordâncias acontecerão. Naturalmente, não precisa forçar não. Um indivíduo sozinho, em cima de uma mangueira da árvore, uma semana ele vai começar a discordar dele mesmo. Será que eu devia estar aqui? Será que eu devia estar nesse galho ou no outro? A manga já está verde ou dá para comer? Imagina dois seres humanos convivendo numa casa com criança, cachorro, sogra e sogro e tudo mais. Então, é natural a discordância do humano, tá? Jung percebeu com clareza esses dois eus no indivíduo, que se podem explicar como resultantes do self. Então, ó, por isso que a parte azul do self estava embaixo na imagem, porque ele é o que domina tudo. O resultado desta não percepção, o resultado dessa falta de consciência é a projeção da sombra. Essas expressões apresentam-se na conduta humana quando em público aparenta-se uma forma de ser e quando no lar, na família ou a sós, outra bem diferente. O que representa a gentileza transforma-se em mal-estar, azedume e aspereza. Então, aquele que é gentil fora, sozinho ou em casa, é azedo, áspero. Aquele que leva o bem-estar para as pessoas, em casa, traz o mal-estar. Quando você se identifica com isso, significa que você está projetando sombra. Significa que você não está vivendo a sua verdade. Você está simulando aquilo que é, buscando uma aceitação. Mas o que significa essa aceitação? Por que você quer pertencer? Essa seria a reflexão
trazida aqui, então. É importante deixar isso claro. Não é obrigatório ser assim, tá? Esse estudo é para você identificar. Olha, meu marido faz isso, minha esposa faz isso, meu pai era assim. Tanto que às vezes a pessoa vai falar: "Ah, eu sou filha do fulano", e o fulano é um monstro para ela. Gritava, humilhava. Você é filha do fulano? Cara, teu pai é gente boa, a melhor pessoa que eu conheci. Ela pensa: "Ué, por que que eu nunca vi? Por que que eu nunca vi o cara de quem ele está falando? E por que que ele nunca viu o que eu vi?" Porque na nossa família, principalmente a de origem e depois na nuclear, né? De origem pai, mãe, irmão, nuclear, casamento. Sua família que você vive hoje é a nuclear. A de origem é aqui onde você nasceu. É ali onde nós nos mostramos. Ali onde nós nos mostramos. Teu filho, tua esposa, teu marido, que dizem quem você é, se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. O resto, as pessoas podem te gostar, falar o que for, com o indivíduo que todo arrebentado dentro do casamento, dando palestras sobre como ter o casamento perfeito. O filme Hit, né? Hit, O Conselheiro Amoroso, mostra bem isso. Inclusive um filme muito bom. Acho que é dos anos 90. Assumir-se a realidade do que se é, administrando, pela educação, fonte geradora dos valores edificantes e enobrecedores, os impulsos do desejo e do prazer, transformando-os em emoções de bem-estar e alegria, saindo da área das sensações dominantes, constitui maneira eficiente para diminuir a luta existente entre os dois arquétipos básicos da vida humana. Esse é o caminho. Então, Joana fala: qual que é o método para eu sair dessa conduta? Assumir a realidade do que eu sou. Sou preconceituoso, sou racista, não gosto de sulista, não gosto de quem mora em São Paulo, não gosto de nordestino, não gosto de preto, não gosto de branco, não sei o que acontece dentro de você. Acho mulher inferior, odeio criança, não quero ter amizade com o vizinho, acho a tua família uma chatice, não sei. O que que tem aí dentro? Você reprime. Você assume o que é. E administra isso pela educação. Você se reeduca, não é cirúrgico, não é na porrada. Você não se droga, você não se mata, você não se fuma. Você se reeduca. A educação, segundo Joana, é a fonte geradora dos valores edificantes. Então ela edifica como um edifício e enobrece, torna nobre. Você administra então pela educação o quê? Os impulsos do desejo e do prazer, o id. Transformando-os. Então é uma transformação na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Seu ódio não vai desaparecer, ele vai ser transformado em amor. Com muita reeducação. Então isso vai ser transformado em bem-estar e alegria, saindo da área das sensações dominantes. E isso é uma maneira eficiente, segundo Joana, para diminuir a luta existente entre os dois arquétipos básicos da vida humana. A luta, portanto, existe entre o ego e o self. É saudável. A luta, portanto, existente entre o ego e o self é saudável, por significar atividade contínua no processo de crescimento, e não postura estática, amorfa, que representa uma quase morte psicológica do ser existencial. Humanizar-se do ponto de vista psicológico é integrar-se. Bom, a luta existe, e isso aqui é importante. Ó. No slide anterior ela fala diminuir a luta existente entre self e ego. Então, ela não fala extinguir, porque essa luta é importante. Ela é meio que a mola propulsora. Esses conflitos é o que vão é a zona de desconforto. Esses conflitos são o espinho na carne, na alma. Você vai se incomodando. E quando você se incomoda com uma coisa, você muda procurando outra. E quando aquela outra te incomoda, quando você se dá conta, você achou. Só que quando você não é consciente da tua parte, você projeta. Então nenhuma esposa vai prestar, nenhum emprego vai prestar, nenhum bairro de nenhuma casa de nenhuma cidade vai prestar. É
porque eu tô no Brasil. Aí na Suíça, é porque eu tô na Suíça também, não é tudo isso. Porque eu vou pra Tailândia, porque eu vou pra Coreia. Não importa, você não vai enquanto você não souber quem é você. Você vai sempre ter muita sombra para projetar. Então essa luta é necessária para que você se motive, o desconforto te faz refletir e buscar novas alternativas. Isso é a lei do progresso te movimentando em direção a esse crescimento. E ela, segundo Joana, significa atividade contínua no processo de crescimento e não postura estática. Amorfa é aquilo que não tem forma. Tem uma forma, é delimitado, dá para ser observado. Representa uma quase morte psicológica do ser existencial se não tiver essa luta. Porque você se acomoda, não tem mais o que fazer. Quando você pensa, esses espíritos que alcançaram um grande grau de evolução, o que eles fazem? Ficam ajudando os que não alcançaram. Porque senão eles perdem. Eles têm que continuar em contato com a sombra. Como eles não têm mais sombra neles, eles vão entrar em contato com a sombra dos outros. Nossa. Aí eles vêm e nos ajudam. Mentor, anjo da guarda, são espíritos que eles já resolveram a própria sombra. Então, para continuarem motivados, né, servindo para algo, não desaparecerem, eles se conectam à sombra dos outros e vêm nos ajudar. Com conselhos, orientações, orações. Humanizar-se do ponto de vista psicológico é integrar-se. Então, aqui, agora isso vai ficar mais claro do que nunca. Tá? Esse é o eixo ego-self, portanto. Humanizar-se é integrar. Então, olha aqui. O ser fragmentado, aí eu trouxe essa imagem. O ser fragmentado, pouco consciente, pouca luz e muita sombra, muito inconsciente. O ser integrado que Joana propõe, muito consciente e pouco inconsciente. Muita luz, pouca sombra. O fragmentado é muita sombra e pouca luz. Então, isto aqui, o da esquerda, o fragmentado, é o que pode se chamar de iluminado. E o da direita, o integrado, é o que se chama de luminoso. O Sol é luminoso porque ele produz luz. A Lua é iluminada porque ela reflete a do Sol. Então, o ser desintegrado, ele vai citar Immanuel Kant, ele vai citar o Cortella, ele vai citar o Divaldo, ele vai citar um monte de gente, mas é a luz dos outros, porque ele não produz nada. Na vida dele, ele não tem aquilo. Ele é bom de falar dos outros. O ser luminoso é aquele que nem precisa citar os outros, porque ele tem luz própria. A conduta dele é o exemplo. Nós estamos aqui falando de Jesus, ele nunca escreveu uma página. Nós já falamos de Sócrates, ele nunca escreveu uma página, porque eles eram luminosos. É a luz deles vai nos ajudando a perceber a nossa sombra. Nós buscamos então seres luminosos, isso nos ilumina, nós percebemos a nossa sombra, trabalhamos ela, diluímos ela, à medida que ela vai diminuindo, nós vamos ficando luminosos também. Nós somos mais conscientes do que inconscientes. Esse é o objetivo. Cada estudo desse aqui, e quando você consegue integrar todos eles, uma luzinha aí na sua direção. Uma luzinha. Esses autores todos que são citados, em Joana de Ângeles, no trabalho dela, um pouco da minha experiência vivencial também, porque esse estudo me ilumina bastante para que eu perceba coisas em mim, e aí eu acredito que ilumine vocês também. E aos poucos nós vamos nos tornando mais luminosos. Quem está aqui desde 2015 já está muito mais luminoso, tem muito mais clareza sobre si mesmo, si mesma, do que tinha quando assistiu o primeiro lá do autodescobrimento. Assim como eu. Estou muito mais claro a respeito do que eu estou fazendo aqui do que era quando comecei. E esse é o espaço-tempo, essa é a vivência que nós estamos partilhando. Tá bom? Ficou claro o que era escuro? Próximo encontro, 25 de fevereiro, capítulo 1.3. A aquisição da totalidade. Muito bom, né? Espero que tenham gostado. Eu, como sempre, gostei. Agradeço a quem ajudar também divulgando, né? Levando essa luz, espalhando a palavra para que mais pessoas possam chegar até aqui, e se beneficiar de todo esse conteúdo. Desejo a todos e todas vocês um ótimo fim de semana, um bom carnaval para quem for viajar,
Boas reflexões. Grande abraço e muita paz.